Oi gente, meu nome é Cibele Paixão, esse é mais um vídeo do meu canal e agora nós vamos começar mais uma aula estudando para o concurso do IBGE Efetivos. Qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês conforme possível nos comentários ou nos próximos vídeos. Lembrando para vocês, pessoal, que eu não sou professora, tá bom? Eu estou estudando, colocando aqui a minha rotina de estudos aqui no YouTube para ajudar vocês, para vocês acompanharem e a gente se incentivar, né? Eu incentivo vocês, vocês me incentivam a estudar para esse concurso do IBGE. Então é isso, vamos estudar. Já vai deixando seu like, tocando o sininho de notificações, se inscrevendo nesse canal, me segue lá no Instagram se você ainda não me segue lá e vamos pro vídeo. Bom, pessoal, então vamos começar agora, né, o nosso estudo da apostila Conhecendo o IBGE. São os conhecimentos específicos para o IBGE. Na descrição desse vídeo tem um link que você vai clicar nele e você vai ter acesso a essa apostila, tá bom? Você pode baixar a apostila e imprimir. Se você imprimir é legal porque você consegue acompanhar as aulas e fazendo as marcações, as observações que eu vou falando para vocês durante o nosso estudo, tá certo? Cada dia, pessoal, nós vamos ver um capítulo, tá ok? Então, a cada vídeo que eu postar, nós vamos estudar um capítulo da apostila. Vamos agora para o capítulo 1. Bom, pessoal, o capítulo 1, ele fala da missão, visão e valores institucionais do IBGE. Ele começa com uma breve história de quando o IBGE começou, como foi que aconteceu. Eu vou ler para vocês e vou dizer as coisas específicas que vocês devem marcar, tá bom? Então, vocês vão perceber aqui que vocês vão ver várias datas, várias coisas, né? Só que existem só algumas datas que são específicas, que você vai marcar. As outras não precisa se preocupar com isso. Então, vamos lá. Durante o período imperial, devido à necessidade do governo de obter dados estatísticos para melhor conhecer o país, criou-se em 1871 a Diretoria-Geral de Estatística, a DGE, com subordinação ao ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império, para organizar as atividades estatísticas nacionais e realizar no ano seguinte o primeiro recenseamento feito no Brasil. Então, olha que interessante. Já no Brasil Império, em 1871, foi criado o DGE e foi feito, então, ali o primeiro recenseamento no Brasil. É muito interessante ver a importância do levantamento estatístico, né? Que já no Brasil Império começou a ser feito. E aí, aqui fala que com a instalação da República, o novo governo reorganizou o DGE e ampliou as suas atividades, implantando o Registro Civil de Nascimento, Casamento e Óbito. Então, o DGE, que era o IBGE da época, além dos serviços de estatísticas de levantamento da população, ele também fazia registro de nascimento, fazia casamentos e registros de óbitos. Olha só que interessante, né, pessoal? Então, ele tinha ali as suas funções ampliadas. Esse órgão nacional, no caso o DGE, realizou de 1889 até 1931 três recenseamentos, em 1890, 1900 e 1920. Não precisa se preocupar com essas datas. Mais uma vez, quando eu entender que algo é bem importante, eu vou pedir para vocês marcarem, tá certo? Então, ele realizou três recenseamentos gerais, né, o levantamento geral de toda a população do Brasil, até ele ser extinto após a Revolução de 1930. Gente, essa Revolução de 1930 é o golpe militar, tá bom? Eles colocaram aqui revolução, né? É golpe militar de 1930. As suas atribuições foram repartidas entre os ministérios. Então, após o golpe militar, eles pegaram as atribuições do DGE e repartiram entre os ministérios. Mário Augusto Teixeira de Freitas, um pensador atuante do Ministério da Educação, tinha que ser da educação, né, gente? Observou a necessidade de um órgão capacitado a articular e coordenar as pesquisas estatísticas, unificando a ação de serviços especializados em funcionamento no país. Com a ajuda de outros homens ilustres, ele convenceu o presidente Getúlio Vargas a criar, em 1934, o Instituto Nacional de Estatística, INE. Então, vê só.
No Brasil Império, foi criado o DGE, né? Diretoria Geral de Estatística. Depois, com o golpe militar, isso já após a República Velha, depois da República Velha veio o golpe militar, né? E após o golpe militar, foi criado o INE, Instituto Nacional de Estatística. Assim, pelo decreto número 24.604, de 6 de julho de 1934, foi criado o Instituto Nacional de Estatística, uma entidade de natureza federativa, tendo por fim, mediante progressiva articulação e cooperação das 3 ordens administrativas da organização política da República, bem como da iniciativa privada, promover e executar ou orientar tecnicamente em regime racionalizado o levantamento de todas as estatísticas nacionais. Então era a mesma função, né? A mesma função do INE, a mesma função do DGE é a mesma função do INE. Vocês vão ver que o INE ele vai só mudando de nome até se tornar IBGE. Mas vamos continuar aqui, a gente já vai chegar, certo? Então, como eu falei para vocês, vamos ver aqui onde foi que eu parei. Política administrativa, bem como iniciativa privada, promover, executar ou orientar tecnicamente em regime racionalizado o levantamento de todas as estatísticas nacionais. O Instituto ele só foi devidamente instalado em 29 de maio de 1936. Então, vocês veem que ele foi criado em 1934, mas ele só foi devidamente instalado e começou a funcionar em 29 de maio de 1936. Inclusive, dia 29 de maio é meu aniversário, tá, gente? Só uma observação aqui que eu vi e lembrei do meu aniversário. Mas vamos continuar. Sob a presidência do então Ministro de Relações Exteriores, José Carlos de Macedo Soares. Mais tarde, esse instituto passou a denominar-se Conselho Nacional de Estatística. Então, foi o que eu falei para vocês. Ele vai só mudando de nome até chegar no nome que nós temos atualmente. Nesse ano, como consta na Resolução 18 do Conselho Nacional de Estatística, o CNE, falava-se da necessidade de organização do Conselho Brasileiro de Geografia, o CBG. Então, assim, gente, o INE mudou de nome, né? Mudou para CNE. E aí, eles viram a necessidade de criar um Conselho Brasileiro de Geografia. Esse CBG, Conselho Brasileiro de Geografia, ele não foi o CNE que mudou de nome, não, tá? Ele era tipo um órgão interno do CNE. Vocês vão ver aqui, ó, como órgão central de um sistema coordenador das instituições geográficas nacionais. No ano seguinte, o decreto 1527, de 24 de março de 1937, criava o Conselho Brasileiro de Geografia, que é o CBG, né? Integrando, vocês estão vendo que o CBG, ele não é o CNE, ele não é o CNE que mudou de nome, né? Ele integra o CNE, sob a mesma presidência, com procedimentos e práticas administrativas semelhantes à do órgão de estatística, e na resolução de número 31 do Conselho Nacional de Estatística, o CNE estava instituído a expansão do Instituto de Estatística Brasileira com os serviços de estatística e geografia, trabalhando em mútua cooperação, sugerindo ainda um novo nome para o Instituto. Então, foi sugerido mais uma vez um novo nome para o Instituto. Aí vocês viram que eu falei várias datas, várias coisas que aconteceram, mas nós chegamos finalmente numa parte que eu, pessoalmente, considero importante, que é quando o IBGE foi definitivamente chamado de IBGE, como nós conhecemos hoje. Então, vê só. A nova denominação do Instituto de Estatística chegaria 6 meses depois, por intermédio do Decreto-Lei número 218 aí vocês marcam, 26 de janeiro de 1938, assinado pelo presidente Getúlio Vargas. Estava criado, pode continuar marcando, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Desde então, o órgão. Aí o que é que o IBGE faz? Desde essa data, ele identifica, marquem também, mapeia e analisa o território, conta a população, mostra como a economia evolui através do trabalho e da produção das pessoas e revela como elas vivem.
Então, essa parte eu considero importante. Vocês viram todo um histórico, né? Que esse órgão de estatística oficial do Brasil, ele vem desde o Brasil Império, né? Mas só em 26 de janeiro de 1938 ele passou a se chamar IBGE. E desde essa data, ele identifica, mapeia, analisa o território, conta a população, mostra como a economia evolui através do trabalho e da produção das pessoas e revela como elas vivem. De forma resumida, nos quase 80 anos de existência do IBGE, a instituição e seus servidores estiveram vinculados ao governo federal da seguinte forma. Então aí ele faz um resumozinho que eu também vou ler, porque a gente precisa ler a apostila, mas que eu não considero que a banca vai cobrar datas, esses pormenores não, tá? Então vamos só ler. Entre 1936 a 1967, o instituto, que viria a se chamar IBGE, como nós acabamos de ler, esteve vinculado diretamente à presidência da República e os servidores eram regidos pela legislação do funcionalismo. Então, entre 1936 e 1967, os servidores do IBGE eram funcionários públicos. Entre 1967 e 1990, com a criação da Fundação IBGE, pelo Decreto-Lei nº 161, de 13/2 de 67, os servidores passaram a ter contrato de trabalho regidos pela consolidação das leis do trabalho. Então, como vocês podem ver, entre 67 e 90, as pessoas que trabalhavam no IBGE passaram a ser regidos pela CLT, né? Que é a mesma legislação que rege as pessoas que trabalham na iniciativa privada. Nesta época, o IBGE passou a ser subordinado a um ministério da área de Planejamento, Fazenda e Economia. Quando foi promulgada a Lei 5.878, de 11 de maio de 73, que dispõe sobre a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Instituto estava sujeito à supervisão do Ministro de Estado do Planejamento e Coordenação Geral. E a partir de 1990, já na vigência da nossa Constituição, né, que é a Constituição atual, Constituição de 88, o IBGE e todos os seus funcionários passaram a ser regidos por um regime jurídico único, estabelecido pela Lei 8.112, de 11 de dezembro de 90. Encontrava-se vinculado, então, ao denominado Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, tá? Então, até hoje, os funcionários públicos efetivos do IBGE são regidos pela Lei 8.112, né? A Lei 8.112 que é a lei dos servidores, o regime jurídico dos servidores da União, ou seja, servidores federais. Inclusive, pessoal, só um adendo aqui, como eu mostrei para vocês no último vídeo, no concurso passado foi cobrado português, matemática, essa apostila que nós estamos estudando agora e geografia. Mas, isso é uma opinião minha, eu acredito que eles vão cobrar mais matérias, tá bom? Então, nós vamos seguindo os nossos estudos da apostila, depois nós vamos estudar geografia, e depois eu vou começar a postar umas aulas para vocês sobre algumas leis que eu acredito que vai cair. E uma delas é a Lei 8.112, né, de 11 de dezembro de 90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos da União. E também acredito que vai cair o Código de Ética dos Servidores Públicos. Então, nós vamos também colocar essas aulas aqui no canal, tá certo? Vamos continuar. Em 1993, com a Lei 8.691 de julho de 93, o IBGE passou a fazer parte do Plano de Carreiras para a área da Ciência e Tecnologia da Administração Federal Direta, das autarquias, das fundações federais, ainda sob o regime jurídico único, porém vinculados ao Ministério do Planejamento. E, a partir de 2006, a Lei nº 11.355, de outubro de 2006, instituiu o plano de carreiras dos cargos do IBGE, que é uma lei que eu também aposto que é uma das minhas apostas para cair no próximo concurso. E aí, saindo do edital, a gente vai só estudando o que vier de novo, né, de novidade. O que já tiver no edital passado, a gente vai estudando agora.
Bem, é composto pelos cargos regidos por regime jurídico único, sendo o IBGE um órgão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, certo? Vocês veem aí que durante o tempo, o vínculo do IBGE com o governo federal, ele ia mudando de órgão. Uma hora estava dentro de um ministério, outra hora estava dentro de outro ministério. Hoje o IBGE se encontra vinculado ao Ministério da Economia, tá bom? Só por título de curiosidade aí. E agora nós vamos falar, pessoal, sobre missão, visão e valores, tá certo? A apostila, como vocês vão perceber, ela primeiro ela vai dar uma explicação do que é missão, do que é visão, do que é valor, e depois ela vai dizer qual é a missão, qual é a visão e qual é o valor do IBGE. Antes da gente começar a leitura em si, vamos fazer só uma explanação geral para vocês, que a missão, pessoal, por exemplo, é basicamente a razão de ser do órgão, do IBGE. Então, por que ele existe? Qual é a razão do IBGE existir? Essa é a missão. A visão é algo que a situação em que ele deseja chegar, é o que ele quer se tornar. Ele vai estipular um determinado tempo para que ele possa se tornar algo. Então, quando você pensa em visão, você pensa em que você está olhando para alguma coisa, algo que você pretende chegar lá. Vocês entendem? Por que eu estou fazendo essa explanação geral? Porque muitas vezes na hora da prova, eles colocam os conceitos de missão e visão, eles invertem. E como as palavrinhas são parecidas e são bem subjetivas, você pode se enganar na hora. Então, quando você pensar em visão, pensa que você está vendo algo de longe que você pretende chegar. Quando você pensar em missão, você pensa a missão de vida. Qual é a minha missão de vida? Qual é a missão de vida do IBGE? Por que ele existe? Para que ele veio ao mundo? Por que ele foi criado, certo? E os valores são os seus ideais de atitude, como a gente vai ver aqui durante a leitura. Então, vamos aqui para a explicação da própria apostila, né, sobre o que é missão. Então, a missão deve declarar sucintamente, ou seja, resumidamente, a razão de ser da instituição, a finalidade da sua existência, ou seja, para que ele existe, por que ele foi criado, revelando que ela faz e para que faz. A missão do IBGE, ela procede da essencialidade do bem público que produz a informação, na medida em que, sem uma base informacional capaz de atender às necessidades de todos os setores da sociedade, atores como governo, empresa, cidadão estarão embasando suas decisões em informações fragmentadas e imprecisas. Então, exatamente essa razão de ser do IBGE, né? O Brasil ele precisa de uma base confiável de informações. E se o IBGE não existisse, como a própria apostila fala, que a sociedade, os governos, as empresas, eles estariam baseando as suas decisões em informações fragmentadas, né? De repente, vem uma empresa, não sei, um instituto, faz uma pesquisa, dá um determinado número, vem outro, dá outro número. O IBGE não, ele é para solidificar, né? E aí essa parte vocês vão marcar. Essa parte aqui é muito importante, que é a missão do IBGE, né? Qual é a missão do IBGE? Retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento da sua realidade e ao exercício da cidadania. Mais uma vez, qual é a missão do IBGE? Retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento da sua realidade e ao exercício da cidadania. Agora vamos falar sobre visão. A apostila começa falando o que é visão. A visão de uma organização direciona os seus rumos. Lembra, eu falei, lembra de visão, algo que você está vendo que você vai se direcionar para chegar naquilo que você quer. Então, a visão de uma organização direciona os seus rumos e descreve o futuro desejado em um tempo pré-determinado, certo? Presta bem atenção nisso, tempo pré-determinado, que aí eu vou fazer uma observação sobre isso. Ela traduz como a organização quer ser vista e reconhecida, projetando as oportunidades futuras e concentrando esforços em busca dessas oportunidades. Então, como eu me vejo lá no futuro? O que eu quero ser no futuro? O que o IBGE quer ser no futuro? Para isso, ele vai
reconhecer as oportunidades, né? Ele vai concentrar todas as suas forças, os seus esforços para chegar nesse ideal. Aí aqui é onde eu falei para vocês que eu ia fazer uma observação, como essa apostila ela foi disponibilizada para o concurso de 2016, né, no caso, você vê que está escrito assim, a visão do IBGE para o ano de 2020. Então, provavelmente, com a apostila atualizada, vai ser, sei lá, a visão do IBGE para 2030, não sei, 2040, certo? Então, vamos continuar. Então, qual é a visão? Aí você vai marcar também. Se você está com a sua apostila impressa, você passa o marca-texto. Se você está escrevendo, fazendo resumos, coloque sua observação. Qual é a visão do IBGE? Ser reconhecido e valorizado no país e internacionalmente. Então, você vê que não é só dentro do país, mas internacionalmente também, pela integridade. Deixa eu voltar aqui. Pela integridade, relevância, consistência e excelência de todas as suas informações estatísticas e geocientíficas que produz e dissemina em tempo útil. Esta é a visão do IBGE. Agora vamos falar sobre os valores do IBGE. E você vai ver que, no caso dos valores, ele vai ser dividido em 5 tópicos, né? E esses 5 tópicos, eles são muito importantes, pessoal. Por quê? Porque quando aparece assim, 5 tópicos, já é a cara de prova. Porque ele pode colocar, por exemplo, quais das opções não é um valor do IBGE, né? E como são 5, já tem cara de alternativa A, B, C, D e E. E eles podem mudar só uma palavrinha só e dizer que para você marcar o que não é, né? Por exemplo, um dos valores do IBGE, vocês vão ver mais à frente, é imparcialidade. Então ele pode colocar parcialidade e aí seria a alternativa de você marcar, tá bom? É só uma sugestão para vocês terem uma visão geral, né? Que o valores ele vai ser dividido em 5 tópicos, né? Então vamos lá. Valores: conjunto de crenças impulsionadoras de comportamentos cotidianos a serem seguidos por seus membros e que garantem ao IBGE o papel de provedor independente de informações para o país. A percepção clara com relação aos valores é crucial, pois são eles que dão sustentação à filosofia da organização, a qual engloba a natureza, a função e o objetivo das ações em que está envolvido. Para o IBGE foram identificados 5 valores fundamentais. Então, os valores do IBGE são 5, presta atenção, que devem nortear os servidores da instituição no desempenho de suas atividades, tá bom? Então, muito em breve, você aí, servidor efetivo do IBGE, você vai ser norteado por esses 5 valores. E qual é o primeiro? Ética. Marca a palavrinha ética e lembra que todas as vezes que você pensar em ética, esta palavrinha vai estar ligada à palavra moral ou moralidade, certo? Vamos ler aqui, vocês vão perceber. Vamos lá. Ética é a dignidade e a consciência dos princípios o quê? Morais, que regem a ação humana na organização, de acordo com os preceitos constitucionais e a ética do serviço público. Então, por isso que eu acredito também que vai cair o Código de Ética dos Servidores Civis da União, né? Porque caiu no último concurso para o censo demográfico e é uma matéria que sempre que é um órgão federal, sempre cai essa lei, né? Por isso que eu quero incluir ela no nosso estudo mais na frente, mas vamos continuar. No caso da produção estatística e geocientífica do IBGE, o que é ser ético? É agir de modo a manter a confiança nas informações oficiais, ou seja, o IBGE precisa ter ética, precisa ter moral para que as pessoas confiem nas suas informações, né? O IBGE é o quê? É o órgão estatístico oficial do Brasil. Então, os seus servidores precisam agir com ética, tomar decisões com independência, de acordo com considerações estritamente profissionais, ou seja, sem influência política, sem nenhum tipo de influência, com princípios científicos e garantia de sigilo das informações. Então, essas duas coisas eu considero importantes em relação à ética.
O que é ética? O que é agir com ética? É agir com moralidade. E a segunda coisa importante em relação à ética é a garantia do sigilo das informações individualizadas que levanta para suas pesquisas. Então a gente viu durante o censo demográfico, os estudos para o concurso do censo, a importância que se dá em sempre mostrar, né, que as informações individualizadas não serão publicadas. Então o IBGE, ele nunca jamais ele vai publicar, né, por exemplo, o endereço das pessoas, a renda individual de cada família, os dados particulares das pessoas, tá certo? Isso é agir com ética, tá ok? Agora vamos falar sobre transparência. Lembra que são 5 valores, né? Transparência é o segundo. Transparência é garantir o acesso à informação, dando publicidade aos dados produzidos pela instituição. Então, em primeiro lugar, para que o IBGE seja transparente, ele precisa dar publicidade, ou seja, publicar os dados que ele levanta. Nós vimos que houve todo o trabalho do censo demográfico e agora já estão sendo publicados os resultados do censo, né? O número da população, como a população vive, renda média da população, tudo isso. E as normas científicas adotadas sobre as fontes, métodos e procedimentos. Então, também precisa dar publicidade sobre normas científicas, como é feito esse levantamento, esses cálculos, como são feitos, quais métodos são utilizados, quais os procedimentos são utilizados. Obedecendo às regras de confidencialidade dos dados individualizados, mais uma vez falando sobre confidencialidade dos dados individualizados, você vai marcar, porque é muito importante, né? A questão pode dizer assim, o IBGE tem que ser totalmente transparente e publicar dados individualizados, Não, não pode. Deve ser transparente, né? Deve publicar o levantamento dos dados produzidos de forma generalizada, de forma estatística, deve publicar os métodos, os procedimentos, mas não deve publicar os dados individualizados, tá bom? Dos seus informantes. E também criar um espaço de interlocução com os usuários na implantação de novos projetos ou revisão dos existentes e noticiar as grandes mudanças projetadas com impacto nas informações oferecidas à sociedade. No âmbito da gestão organizacional, ou seja, no âmbito interno da organização, além de fortalecer o processo de comunicação interna, o IBGE deve tornar público todos os seus atos de pessoal e de gasto público. Então, pessoal, o IBGE ela é uma instituição mantida com dinheiro público, né, com verba pública. Então, ele deve dar publicidade a todos os atos de pessoal e de gasto público. Agora vamos falar sobre responsabilidade, tá bom? Responsabilidade é o terceiro dos 5 valores do IBGE. O que é ter responsabilidade? É ter o dever de prestar informações estatísticas e geocientíficas de qualidade para o governo e a sociedade, assumindo todas, aí você passa um tracinho embaixo de todas, as consequências dos seus atos e procedimentos na produção e disseminação de informações. Então, o IBGE é totalmente responsável pela produção e disseminação de informações. É também aprimorar procedimentos de coleta de dados que minimizem a carga dessas atividades sobre os informantes. Eu queria que você marcasse essa parte, porque eu acho interessante e porque foi um comentário que eu já fiz lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, me segue lá, @CibelePaixãoConcursos. E eu estava respondendo uma caixinha de pergunta e eu respondi exatamente sobre isso, né? Que eu acredito realmente que talvez não no próximo censo, né? Mas nos outros censos depois do próximo, eu acredito que o censo, que vai acabar essa questão do censo com recenseadores, né? Batendo de porta em porta. Eu acredito que com a evolução da tecnologia, o que vai acontecer mesmo é como a gente viu durante a pandemia, né? Que tiveram aquele aplicativo, eu esqueci o nome agora, mas assim, todo mundo baixou o aplicativo, todo mundo tinha acesso, então provavelmente, muito em breve, o IBGE vai se modernizar, né? Já deveria ter se modernizado há bastante tempo. Em outros países, o censo demográfico
já é feito através da internet, né? Então, através de propagandas, de incentivos para a população acessar, de repente baixar um aplicativo e responder os seus próprios dados, né? Sem a interferência de uma pessoa. Então, por isso que diz aqui que eu pedi para vocês marcarem, que fala, né, que um dos valores do IBGE é também aprimorar, ou seja, modernizar, né, os seus procedimentos de coleta de dados, que minimizem a carga dessas atividades sobre os informantes. A gente viu no último censo que uma das dificuldades muito grandes que os recenseadores tiveram foi exatamente a resistência dos informantes, né? O IBGE aí se dedica cada vez mais para se modernizar e o caminho é esse, né, gente? Mas vamos continuar. Significa ainda zelar pelo patrimônio e recursos financeiros públicos. Então, responsabilidade também é zelar pelo patrimônio e recursos financeiros públicos. Agora vamos para o valor imparcialidade. Imparcialidade é honrar o direito de todos. Quem são esses todos? Governo e sociedade. Honrar o direito de todos à informação pública de qualidade e utilidade, oferecendo dados e análises, aí você marca independentes e objetivas, pode marcar essas duas palavrinhas, independentes e objetivas. Os dados e análises do IBGE precisam ser independentes e objetivos, sem influência de nada, certo? De nenhum governo, seja de direita, de esquerda. O IBGE, os dados e informações têm que ser independentes e objetivos sobre a situação econômica, demográfica, social, ambiental e geocientífica, com garantia de igualdade de acesso e sem nenhuma interferência no resultado obtido. E, por fim, né, o último valor dos 5 valores do IBGE é excelência. O que é excelência? É buscar sempre o aprimoramento da produção e divulgação de informações estatísticas e geocientíficas, mantendo o rigor metodológico. Então, trabalhar com excelência é manter o rigor da metodologia, o rigor técnico e o rigor operacional, com padrões de qualidades reconhecidos, mais uma vez, nacional e internacionalmente. Apesar do IBGE ser um órgão nacional, mas ele é reconhecido em todo o mundo, né? Porque quando, por exemplo, países querem investir no Brasil, onde é que eles vão pesquisar para saber sobre a população, sobre a renda média, como é que funcionam as coisas no Brasil? Nos dados obtidos através do IBGE, certo? É também garantir uma gestão de excelência no que se refere a recursos humanos, materiais e financeiros. E com o objetivo de cumprir a missão, o IBGE, aí para terminar, aí você pode marcar essa parte também, né? Com o objetivo de cumprir a sua missão, o IBGE faz o quê? Aí você passa, marca texto aí. Identifica, mapeia e analisa o território, conta a população, mostra como a economia evolui através do trabalho e da produção das pessoas e informa como a população vive. Ao revelar a situação econômica, social e demográfica na perspectiva do espaço territorial nacional, o IBGE faz um retrato. Essa palavrinha é bem conhecida de quem estudou para o censo, né? Então o IBGE faz um retrato do país, um retrato objetivo do país, provendo à sociedade e aos governos com informações estatísticas e geocientíficas oficiais confiáveis. Aí aqui tem, né, para saber mais sobre o IBGE, acesse para saber mais sobre a instituição. Então nós vimos aí, né, uma breve história sobre o IBGE. Esse é apenas o primeiro capítulo da apostila. Como eu falei para vocês, cada aula vai ser um capítulo, e o que vocês devem guardar aí, né, é que o IBGE, com este nome, IBGE, foi criado em 26 de janeiro de 1938, né? Foi criado o IBGE. E qual é a missão, a visão e os valores do IBGE? Lembrando que os valores são 5. Tá bom, pessoal? Não esqueça de deixar sua curtida. Esse foi mais um vídeo do canal e até o próximo vídeo.